Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o FXcast, o podcast da FX, para falar de investimentos, negócios, carreira, empreendedorismo. Afinal de contas, investir é tudo, tudo é investimento. Se você é novo por aqui, curte esse vídeo, comenta, diz o que você achou, qual é a sua expectativa em relação a esse conteúdo, compartilha com seus amigos, vai ser um prazer, tá? Hoje eu tô aqui com um cara que eu respeito e admiro pra caramba, então é um dia muito especial. Tô aqui com Ricardo Vieira, meu parceiro. Salve, 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 saudações. Bom, Marcelo, prazer estar aqui com você, com todo o time da FX. Enfim, é muito bacana bater um papo com um público tão qualificado, com seus clientes, com o pessoal que acessa todo o conteúdo que vocês produzem. E vai ser, acho que um ótimo papo, uma oportunidade para a gente falar bastante sobre fundos imobiliários e sobre o mercado como um todo. Legal, vou querer saber muita coisa, fundos imobiliários, mercado, vida, vou querer saber de bastante coisa. Então, vamos lá. Eu preparei um roteirinho aqui, apesar de a gente se conhecer há um tempo e eu já saber bastante sobre o que você faz e como você faz, né? Já que a gente atua no mesmo mercado e eu acompanho muito as suas coisas. Mas eu queria transformar esse nosso bate-papo numa coisa não tão técnica, tá? A gente não conversou muito sobre o que a gente vai fazer aqui, eu acho que isso é o mais legal, mas eu gosto de ir um pouco além da tecnicidade do negócio também para conversar com todos os públicos, né? Acho que essa é a ideia desde que a gente resolveu fazer isso daqui. Então eu queria começar assim falando um pouco de você, cara. Quem é o Ricardo Vieira? Se você quiser falar, obviamente, da sua formação, hoje você é sócio na VBI Real Estate, que, enfim, é uma das maiores gestoras de fundo imobiliário do Brasil. Mas, além disso, quem é o Ricardo Vieira? Ah, legal. Bom, acho que esses dois personagens acabam se misturando, né? Sempre o lado pessoal Sem dúvida. com o lado da carreira. Então, eu pessoalmente não consigo muito dissociar isso. Acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, acaba criando uma simbiose entre o lado pessoal e profissional, que é muito bacana, enfim, para esses dois campos da vida, né? Então, acho que hoje sou o gestor de um dos fundos imobiliários da VBI, sou sócio da casa, estou há praticamente 5 anos na VBI. Para quem não conhece, a VBI é uma gestora 100% especializada em fundos imobiliários, então ela nasceu ali em final de 2009, 2010, e atuando sempre no imobiliário. Então a gente começou aí, principalmente os primeiros 8 anos de VBI, praticamente, no que a gente chama de Real Estate Private Equity, né, que são os desenvolvimento. Tá Então bom. a gente ainda não atuava nos fundos imobiliários listados aqui no Brasil, que é mais voltado para a pessoa física, para o varejo. A gente atuava mais com o desenvolvimento, né, com a construção, comercialização e venda desses projetos. E a gente fez de tudo, né? Escritório, laje corporativa, shopping center, logístico bastante, residencial, enfim, todos os segmentos do imobiliário, né, do real estate. E de 2018 para cá, a gente começou, quando o mercado de fundo imobiliário realmente explodiu no Brasil, com o número de, por exemplo, de investidores aumentou mais de 10 vezes nesse período. A gente saiu ali de 150 mil, mais ou menos, em 2017, 2018, para os hoje quase 2 milhões que a gente já está chegando. Então, é um mercado que cresceu muito nesses últimos anos e a VBI foi um dos principais players Sem na dúvida. construção desse mercado, né? Sem Eu dúvida. estou aí há praticamente 5 anos na VBI. Entrei ali final de 2017, começo de 2018. Sou formado em administração pela USP, mestrando hoje também no segmento de real estate, na Poli, também na Universidade de São Paulo. Tenho uma carreira que começou, enfim, atuei tanto na economia real, em áreas de planejamento financeiro, project finance, etc., em algumas multinacionais. Depois fui para o mercado financeiro, trabalhei por alguns anos no Banco Mundial, e aí foi meu primeiro contato mais com o imobiliário. Então eu atendia clientes aí muito mais sob a ótica do financiamento, né? A gente financiava algumas incorporadoras, empresas do setor imobiliário. Foi aí que eu me apaixonei pelo setor. Eu atuava também com outros segmentos, indústrias, enfim, era um leque grande de clientes. E aí, quando surgiu a oportunidade para ir para a VBI ali em meados de 2017, 2018, eu achei que não, que era o grande movimento de carreira que eu poderia fazer naquele momento. Essa é uma curiosidade que eu tenho, assim, a gente já falou de tanta coisa, mas isso é uma coisa que a gente nunca falou. Como é que foi essa tua virada para o mercado imobiliário? Foi uma coisa que caiu no teu colo? Foi uma imposição de algum lugar que você eventualmente trabalhou? Você falou de uma passagem ali do Banco Mundial. Como que foi isso? Como que o mercado imobiliário surgiu tão forte assim para você?
Eu acho que foi no momento que, dentro do Banco Mundial, eu atendia diversos setores. Então, eu via farmacêuticas, eu via empresas de hospitais, varejo e também imobiliário. E o que eu mais gostava, o que eu mais me interessava ali pela dinâmica do setor, como o setor funcionava, era o que mais me atraía, era o imobiliário. Era um momento bem difícil para o mercado imobiliário no Brasil, então a gente está falando ali de 2014, 15, 16, então taxa de juros muito alta. Foi um momento em que diversas incorporadoras passaram por dificuldade. Então, naquele momento, a gente teve que fazer estruturação de diversas operações de crédito para aquelas empresas, entender muito a fundo a dinâmica do setor, reestruturar operações de empresas que estavam em dificuldade. Então, ali naquele momento de dificuldade para o setor, para a economia brasileira em geral também, mas foi o que mais me atraiu, né? Então, eu olhei e falei, putz, eu gosto do produto final que é feito ali, né? Então, você passa até pela realização de sonhos de pessoas, seja numa construção de um imóvel, aquisição de um imóvel. Você passa também, por exemplo, no caso dos fundos imobiliários, muita gente que coloca uma poupança de uma vida pensando ali na renda para aposentadoria, enfim, a construção de uma renda permanente de riqueza para transmitir para a família, etc. É um setor que dá muito acesso para o pequeno investidor. Então, hoje, com R$100, você consegue comprar uma cota. Hoje, tem até cotas de R$10 no mercado. A pessoa consegue comprar e começar a investir. Então, é um setor que, tanto pelo efeito que ele causa na sociedade, me atraía muito, quanto a dinâmica do setor, né? As cidades, como elas se desenvolvem, etc. É uma coisa que eu sempre gostei. E aí, quando essas duas coisas se somaram, eu vi, não, é esse setor que eu quero. E aí surgiu a VBI e eu acabei que legal. migrando. Acho que ter entrado num momento tão difícil para a economia e particularmente para o setor imobiliário, talvez tenha sido uma baita prova, uma baita escola, assim, né? Acho que você navegou e já no início, já no mar super turbulento ali, enfim, e provavelmente isso foi o que te trouxe até aqui de uma forma consistente e qualificada. Então, pô, que legal, cara. Isso eu não sabia. E tem uma outra passagem que, bom, eu sou advogado, né, de formação, então antes de entrar no mercado financeiro, eu fiz minha carreira na advocacia e me formei em Direito. E eu lembro de você nos corredores ali da faculdade ali. Sim. Então me conta ali o que aconteceu. Você fez ali um período ali, direito? Era alguma coisa que... eu costumo dizer para as pessoas que tem coisas que se encaixam nas duas, nos dois nichos aí de atuação, mas tinha coisas que te encantavam ali? O que te deu ali? Quando a gente está ali naquela transição, né, para a fase adulta, a gente sempre... tem muita dúvida do que quer fazer para a vida, enfim, quais são os seus gostos, como você se imagina ali como um profissional, como um adulto, etc. E eu sempre fui uma pessoa mais de humanas, gostava muito pelo menos me imaginava dessa forma. Sim. Então, é quase que um caminho natural. O direito é uma das principais opções, né? Então, eu acabei fazendo um ano de direito. Logo no começo eu já vi que eu gostava muito do que eu estudava, mas eu não me via trabalhando com aquilo, é engraçado. E aí comecei a me interessar de novo. Comecei a, enfim, vi que eu também sentia falta de algo mais quantitativo na minha vida, era engraçado isso. E apesar de ser de humanos. Apesar de ser de humanos, falei, nossa, é engraçado. Pensando na vida profissional, eu senti um pouco de falta disso, enfim, de viver mais ao redor de números, quantificar as coisas mesmo. E aí eu pensei, não, o que eu quero da vida, o que eu não quero. Fui para administração muito pensando, porque é um leque muito amplo que te abre. Então, você vai ter gente que na administração que vai trabalhar desde marketing até mercado financeiro, por exemplo. Talvez eu tenha entrado muito me imaginando que ia mais para um lado de humanas, mesmo mais marketing, etc. Mas aí, ao longo do curso, eu comecei a gostar muito mais das matérias de exatas, enfim. E acabei me apaixonando pelo mercado financeiro e acabei migrando para esse lado da administração, que ela te permite um leque muito amplo. Então, acho que quando a gente é muito novo, a gente sequer entende como a dinâmica das profissões se dá ali no dia a dia. Então, acho que eu acabei, por sorte, por destino, indo para um caminho que eu acabei me encontrando. Sim. E você acha que tem alguma coisa do direito ou das coisas que você estudava e que mais te encantava ali da faculdade de Direito que te ajuda nos dias de hoje, seja na tua tomada de decisão ou na própria dinâmica de estudo, enfim? Acho sem dúvida nenhuma, porque o mercado financeiro em geral e o imobiliário, né, ele é muito cercado de regras. Então, você tem regras muito específicas e claras para cada tipo de operação que você vai construir. E no imobiliário, especificamente, cada operação é diferente da outra. Então, dando um exemplo, um CRI, né, que é um segmento que está muito quente no mercado hoje, já mais de metade dos fundos imobiliários são fundos de CRI, hoje mais ou menos metade do IFIX. Cada CRI, cada operação que você vai fazer é totalmente diferente da outra.
Por isso a gente chama de fundo estruturado, né? Então cada coisa é quase como se fosse um trabalho de alfaiataria ali. Sim. E todo esse trabalho de construção de um CRI, de garantias, a securitização e etc., é um trabalho muito de leitura e de organizar as regras que vão reger essa relação de credor e devedor. Então, naquele momento, assim, você tem que estabelecer tudo muito bem definido. A gente trabalha muito próximos ali. Para quem não sabe, eu sou gestor de um fundo de fundos, o qual tem até 1/3 que eu posso investir diretamente em CRI. Então, trabalho muito com CRI diretamente. A VBI também tem hoje mais de 1,5 bi nessa estratégia de CRI. Então, é algo que a gente, no nosso dia a dia, é muito, muito presente. Então, você tem que sentar, óbvio, que sempre com o escritório de advocacia que a gente contrata, mas para revisar todos os termos de securitização, toda a documentação que rege essa relação de credor e devedor. Então, ali é muito importante. Eu não tenho a menor dúvida que o direito até hoje é muito, muito presente na minha vida. Eu tenho certeza também. Eu falo isso para os meus sócios aqui, falo isso para os meus clientes. A minha atividade, eu talvez tenha tido muita facilidade de migrar para fazer o que eu fiz, para fazer o que eu faço hoje, porque tem muitas coisas em comum com a advocacia. Tanto com a atividade de advogado, de atender pessoas, etc., quanto exatamente o que você falou, de entender as regras do jogo, de saber interpretar o que está sendo posto de regra, saber o que de fato é bom para o cliente, o que não é bom para o cliente. Então, no teu caso, na originação, na estruturação de produtos, no meu caso, na interpretação deles, enfim. Eu acho que o direito ele tem essa... Você falou da administração do leque, mas o direito ele te dá um pouco disso também. Acho que a gente discute bastante que, de repente, algumas coisas deveriam ser colocadas já na grade curricular ali do ensino médio, de repente. Sim. Então, enfim, eu não tenho dúvida que o direito me ajudou bastante. Mas vou falar um pouco da VBI. Assim, a VBI tem um destaque muito grande hoje. Até você é um dos responsáveis por isso. Depois a gente vai falar isso do prêmio. Eu sei que você não gosta muito de se gabar aí, mas eu gosto de dar o crédito porque eu acho que é merecido. Mas fala um pouco da VBI. Você falou um pouco da história ali, do início. Como está a VBI hoje e o que vocês enxergam daqui para frente? Vocês, inclusive, estão aí num período de reformulação. Enfim, conta um pouquinho. Legal. Como eu mencionei, a VBI ela nasceu ali como uma tese de investimento muito em meados dos anos 2000. Então, eram profissionais de longa data do mercado financeiro e também do mercado imobiliário, que observaram o mercado brasileiro e finalmente identificaram que finalmente o mercado brasileiro tinha tudo para decolar, o mercado imobiliário brasileiro tinha tudo para decolar. Então, algumas coisas estavam sendo combinadas, né? Então, o Brasil vinha finalmente com uma moeda mais estável, depois de décadas de trocas de moedas, inflação estável nas alturas. A taxa de juros, de forma estrutural, vinha caindo. Então, por mais que, por exemplo, hoje a gente esteja num ciclo de alta da taxa de juros, elas nem se comparam como eram, por exemplo, há 20, 25, 30 anos atrás. Então, uma série de fatores combinados, uma aprovação, por exemplo, em 2005, da lei que permitiu a alienação fiduciária dos imóveis. Então, isso era um incentivo, né? Facilitava a execução no caso de inadimplência. Então, era um incentivo para que os bancos, o mercado financeiro, o mercado de capitais, você investíssemos no mercado imobiliário. Então, toda essa confluência de fatores levaram essas pessoas, né, que são até hoje os dois principais sócios da VBI, o Ken e o Rodrigo Abud, a identificarem uma oportunidade no mercado. Então, começaram a captar com investidores lá fora, foram convencer investidores estrangeiros, muitos fundos de pensão e etc., principalmente Estados Unidos e Europa, a trazer esse dinheiro para o Brasil para fazer desenvolvimento imobiliário. Então, a VBI captou mais ou menos $1 bi, 1,1 bi para investir nesse segmento. Então, a gente desenvolveu, construiu 3 shopping centers, parques logísticos, office, enfim, com todos aqueles projetos que eu já mencionei. Isso perdurou aí até 2017 e 2018. Essa área continua naturalmente, mas aí em 2017, 2018, a gente olhou para o mercado brasileiro e começou a ver um fenômeno que era, olha, primeiro, sempre, e é curioso isso, né? Sempre como uma nova tese de investimento, uma nova fronteira do mercado de investimento vai se criando, primeiro o investidor estrangeiro entra, tomando mais risco, entendendo esse mercado, etc. E quando ele está consolidado, o investidor brasileiro começa a entrar também. Ele espera a chancela do estrangeiro ali. O mercado está consolidado, etc. Aí o investidor, e a pessoa física mesmo, começa a entrar nesse mercado. Então a gente percebeu que finalmente os fundos imobiliários que já existiam há mais de 20 anos, de fato iam começar a ganhar liquidez. Então todos aqueles fundos imobiliários que marcavam o mercado brasileiro ali até mais ou menos 2015, 2016, que eram fundos
monoativos, muitos de gestão passiva, o FII baixo, mas também o imóvel ficava um pouco escanteado, etc. Ainda tem, esses fundos quase todos ainda existem até hoje, sim. Só que já saíram até do IFIX, etc. Tem uma liquidez muito baixa. A gente viu que esse mercado ia começar a mudar. E olhou muito para... É muito parecido com o que tinha já acontecido nos Estados Unidos com os REITs, com o que tinha acontecido em alguns países da Europa. A gente falou, opa, finalmente agora vai. Não foi uma visão que só nós tivemos, então outras grandes gestoras fizeram um movimento parecido. Então HSI, RBR, 20, todas entraram nesse mercado e falaram, opa, agora vai. Porque você vai ter oportunidade para fazer grandes fundos, a liquidez vai aumentar, fundos com gestão ativa, você faz um fundo com vários imóveis, enfim, de fato deixa de ser aquele produto antigo, muito conservador, para ser um produto muito melhor e mais sofisticado para a pessoa física investir do mesmo jeito. Então a gente percebeu isso, começou a entrar no mercado de fundos imobiliários também. Nosso primeiro fundo listado de gestão ativa foi o LVBI, né, que é o VBI Logístico, que nasceu ali em 2018 com 303 milhões de reais na primeira oferta, para compra de 2 imóveis. E hoje já está com mais de 1 bi. Nasceu ali, em seguida veio o PVBI, que é nosso fundo de office, também é um fundo que já rompeu a barreira do bilhão. O CVBI, que é o fundo de CRI. O EVBI, que é um fundo de varejo, que tem hoje seus aproximadamente 140 milhões de reais de PL. E o RVBI, que é o fundo que eu me tornei gestor, que basicamente é uma tese que une todas as frentes da VBI. Que qual que era a ideia? Se eu estiver falando muito, você vai me interrompendo. Não, de jeito nenhum. Aqui é para isso. Qual que era a tese? A gente falou, olha, primeiro, por que a gente fez tantos fundos? Porque, apesar de ser mercado imobiliário, cada segmento do imobiliário tem uma dinâmica completamente diferente. Então, um imóvel de escritórios é completamente diferente de um imóvel de logística, que é completamente diferente de um shopping center, enfim. Por isso que nós escolhemos criar verticais na VBI especializadas. Então, você tem um time que só olha logística, um time que só olha office, Entendi. um time que só olha, enfim, cada um desses segmentos. Crédito, etc. Qual que foi a nossa tese ali para criar um FOF? Na medida que a gente olhou e falou, olha, você tem uma oportunidade de muita gente, principalmente investidores do varejo, né, do pequeno poupador, pessoa física, que fala, cara, eu gosto muito dos fundos imobiliários, quero entender mais, etc. Só que eu não tenho tempo, disposição, eu aplico muito melhor meu tempo fazendo o que é a minha profissão. E quero terceirizar para um gestor especializado a gestão da minha carteira. Então eu falo, olha, VBI, você que tem, por que você não faz um fundo de fundos, que foi isso que a gente imaginou, né, essa persona, né, do principal consumidor, fala, que abranja todos esses segmentos. Então, você sabe qual é o melhor momento como gestor de investir em escritório, depois qual é o melhor momento para reduzir escritório, investir mais em logística, mais em crédito, enfim. Faça isso no meu lugar. Use a tua expertise que você tem aí de quase 15 anos de VBI para gerir a minha carteira. Então, foi exatamente isso que a nossa tese. Nós criamos o fundo ali em fevereiro de 2020. Era um momento ainda muito bom para os fundos imobiliários. Só que nós pegamos logo de frente a Covid. Era bom. Exato. Então, a gente fez uma única emissão do fundo, ali, 144 milhões de reais, e viemos carregando o fundo, gerindo ele ainda relativamente pequeno. O que foi bom no final, porque um fundo menor te dá mais agilidade para girar a posição, etc. E a nossa ideia é fazer esse fundo crescer no futuro na medida que o mercado permita, né? Então, os últimos 2, 3 anos, para quem não acompanha tão de perto os fundos imobiliários, foi de muita volatilidade e muito focado em alguns setores. Então, olha, quando a inflação subiu, vamos muito para o fundo de CRI. Então, todos os setores não conseguiam fazer novas emissões. Depois, durante a pandemia, agora só o e-commerce vai bombar, etc. Vamos para os fundos de logística. Então, agora que a gente está voltando para um mundo mais estável de alguma forma, acho que naturalmente os setores vão se estabilizar, tanto o papel quanto os setores de tijolo. E a gente vai ter espaço para novas emissões para fazer o fundo crescer. Legal, cara. Puta, que legal. Eu vou aproveitar o teu gancho de falar do fundo, especificamente. Eu tenho... Sempre que a gente bate um papo com os clientes aqui sobre fundos imobiliários, tem várias percepções dos clientes. Eu vou entrar nisso um pouco mais à frente, mas eu queria falar especificamente do segmento que você é gestor hoje, dos FOFs, né? Os fundos de fundos. Você falou um pouquinho já, mas... Por que o investidor, assim, o investidor varejo, ele deveria olhar com carinho assim, para um FOF? Assim? Por que ele deveria olhar talvez mais para um FOF do que para fazer uma escolha ali de fundos e, enfim, fundos tradicionais, fundos específicos ali de cada setor? O que você tem de visão sobre isso? Tem diversos fatores, Marcelo. Acho que um ponto primeiro, eu recomendo muito até para quem está começando nos fundos imobiliários. Então, eu falo, cara,
E para quem tem muitas vezes também um pequeno investimento para fazer. Porque às vezes você diversifica o risco sem a necessidade de comprar muitos fundos. Diversificação dentro do próprio fundo. Exato. Você pega o último relatório, por exemplo, do fundo, você vai ver que ele tem assim 10, 15, alguns até mais do que isso, posições que ele está investido. Então, você comprando uma única cota de um fundo de fundos, você está diversificando o seu risco já em 15, 17 fundos. Sem dúvida. Muitos deles, dos gestores de fundos, eles também atuam muito de uma forma até educacional no mercado. Então, você pega o relatório daquele gestor, óbvio, você não precisa ser cotista para isso, mas, enfim, ajuda. Você pega o relatório e você vai ver assim, por que ele está investindo mais nesse fundo e por que ele vendeu aquele determinado fundo? Quais são as teses de investimento por trás? Por que ele acha que para o ano que vem a tijolo vai performar melhor do que os fundos de CRI? Enfim, qual que é a tese por trás? E aí você vai aprendendo também com isso. Tá? Isso não é, óbvio, exclusivo dos fundos de fundo. Você pode não ser cotista e usar esse material, mas eu acho muito bacana, porque geralmente por ser o que a gente chama de multi-estratégia, você poder investir em qualquer segmento, ele serve muito para você ver como que a cabeça dos gestores está funcionando. Porque se você pegar só um fundo de logística, ele vai informar assim, olha, eu recolhi o aluguel, teve essa inadimplência, ou eu aluguei mais essa área. Você está entendendo muito o que está acontecendo naquele fundo de logística. Fica até um pouco enviesado, não que essa seja a intenção do gestor na hora de fazer o relatório, mas você está direcionado a olhar para aquele setor e, Exato. Enfim, não uma visão mais global da coisa. E um fundo de fundos, ele está tendo que sempre defender a tese dele do porquê que ele está gerenciando o portfólio dele de determinada maneira. Assim como um fundo de ações, etc. Então, eles se assemelham nessa característica. Do nosso lado aqui, assim, a gente tem uma certa dificuldade quando a gente vai falar de fundos com os clientes, porque falar de fundo imobiliário já não é simples, apesar do imobiliário estar na cultura do brasileiro, etc. e tal, já não é tão simples a explicação do que é você ser um cotista de um fundo imobiliário, o que aquele fundo faz. Mas quando você traz isso para o tijolo, fica palpável. Né? Então, você já imagina ali, se eu estou num fundo de shopping center, tem um determinado shopping do qual aquele fundo é dono, etc. Você faz uma relação mais ou menos lógica e alguém que é leigo consegue chegar ali. Quando você fala num fundo de fundos, eu tenho alguns clientes que imaginam você atrás de uma tela assim, compra esse, vende aquele, etc. E eu acho que não é isso, né? Então, até se você quiser falar como que é a tua rotina, claro. O que você utiliza ali para, eventualmente, vou girar a carteira, vou mexer, vou fazer vendas. Eu vejo que vocês, eu obviamente acompanho os relatórios de gestão, vocês não são um fundo que gira demais a carteira. Tem muitos meses que, inclusive, não tem vendas, não tem compras. E o que eu acho ótimo, inclusive, mas me explica um pouco da tua rotina em relação a isso. Não, legal. Esse é um ponto importante também, Marcelo. O do fundo de fundos, por ele poder investir em diversos setores ao mesmo tempo, você permite que a cabeça de cada gestor produza uma performance completamente diferente. Então, eu entendo também a desconfiança do mercado, até porque é um setor relativamente recente, com a performance daquele fundo. Porque quando você compra de fato o tijolo, eu sei que aquele imóvel pode ser que caia um pouco o aluguel, porque, enfim, desocuparam um andar, alguma coisa assim, mas eu sei aquele imóvel que eu sou dono. Num fundo de fundos, em tese, isso pode mudar todo mês o portfólio de imóveis ali dentro. Hoje, quando a maioria dos fundos de fundos já tem aí 3, alguns até mais, 5, 7, tem fundo até muito próximo de 10 anos de existência. Então, é legal o cara pegar, assim, o investidor e falar, cara, legal, eu gostei da cabeça deste gestor aqui, deixa eu ver o histórico dele. Como que todos os fundos de fundos, como é o histórico de performance deles. Então, isso é muito bacana. Na minha visão, eu acho que o que é o nosso dia a dia, basicamente? A gente lê muito relatório de todos os fundos imobiliários. A gente começa a construir o nosso portfólio sempre do que a gente chama de duas formas. Né? Você tem o top-down e o bottom-up. Né? De cima para baixo e de baixo para cima. Perfeito. Primeira coisa é o de cima para baixo. Então, o que a gente faz? Imagina que eu tenho hoje um papel em branco aqui. Olha, você botou 200 milhões de reais num fundo e fala, Ricardo, investe. A gente começa de cima para baixo, que é o macro. Então, eu vou olhar para o mercado e vou olhar para o macroeconômico de forma geral e vou ver como que ele vai afetar os fundos imobiliários no curto, médio e longo prazo. Qual que é a visão? Bom, para onde vai taxa de juros, para onde vai o desemprego, atividade econômica, dólar, etc. Diversos fatores. Taxa de juros é um dos principais para fundo imobiliário e para o mercado imobiliário em geral. Sim. Seja para sua precificação, seja para oferta de crédito para a pessoa física comprar imóvel, etc. É taxa de juros. Então, é um dos principais que a gente olha. Bom, com base nisso, eu já começo a decidir, primeiro, se eu vou investir mais em fundos de papel, né, em fundos de CRI, ou em fundos de tijolo. Essa é a primeira definição. Tá bom.
E aí a gente pega assim, sempre como referência o IFIX. Então hoje o IFIX, de forma muito grosseira, é 50% papel, 50% tijolo. Né? 50% CRI, 50% tijolo. No papel entra também os FOFs, mas enfim, vamos ignorar esse segmento, porque você não vai investir em outro FOF também, embora existe espaço para algumas arbitragens aí. Você fala assim, bom, vai ser melhor investir em CRI no ano que vem, ou em tijolo. Minha posição pessoalmente, acho que tijolo no que vem vai ser melhor, mas enfim. No que eu estou projetando, vai ser melhor investir em tijolo. Bom, então eu vou ficar um pouco acima dos 50%, sei lá, 55%, 60%, 65%, enfim, em tijolo e menos em fundos de CRI. Separei em 2 meu portfólio já. A partir daquele momento, a gente começa a fazer o que a gente chama de bottom-up. Então eu vou lá para baixo e começo que setores vão performar melhor e que fundos vão performar melhor. Então eu falo assim, no meu bolsinho aqui do tijolo, o que eu vou fazer? Falar, putz, logística, os fundos estão muito caros. O que pode significar caro? Os fundos valorizaram muito nos últimos, 12 meses. Foi um período da pandemia, isso de fato aconteceu. Porque todo mundo acreditou que o e-commerce, os fundos de tijolo e os fundos de logística iam expandir muito, etc. Eu falei, cara, eu gosto do fundo do segmento de logística. Mas deixa eu deixar ele um pouquinho menor no meu portfólio, porque ficou muito caro. E o que significa caro? No fim do dia, a gente olha muito, e a VBI é uma casa muito fundamentalista, que a gente chama, o valor do metro quadrado. Então é razoavelmente simples você pegar o valor de mercado do fundo, ver o quanto ele tem de imóvel, etc., fazer algum ajuste em função da alavancagem, que tem uma série de ajustes financeiros que é feito, até chegar no quanto comprar uma cota daquele fundo significa em preço de metro quadrado. Então eu falo que, por exemplo, eu estou comprando a cota do fundo XPTO, que é um fundo teórico aqui de logística, que ele está ali a R$ 4.500 o metro quadrado. Cara, tá caro. Você começa a olhar, às vezes, transações no mercado de 3.500, nem na mesma região, com imóveis parecidos, tá? E a gente acompanha muito o mercado como um todo. Tá caro. Opa, então não quero entrar nesse fundo. Muitas vezes esse fundo tá caro porque às vezes tem um contrato atípico, que tá muito caro, o aluguel por metro quadrado, e vai acabar daqui a pouco. Então, opa, não quero isso. Por outro lado, eu posso identificar um setor como o setor de CRI, no setor de office, que fala, como em função da pandemia muitas vezes, e é algo que hoje eu ainda vejo no mercado, que esse fundo ficou barato. Então todo mundo achou, vai todo mundo para o home office, etc. Acho que o futuro dos escritórios está em questão e etc. Começaram a vender. E aí eu olho para um fundo de office e falo, caramba, o preço do metro quadrado ficou tão desvalorizado que aqui está, 25 mil, 27 mil metros quadrados de um escritório na Faria Lima, enquanto eu vejo a Brookfield, que é uma grande empresa do setor, comprando imóveis ali a R$ 39 mil o metro quadrado. Isso aconteceu até, por exemplo, num dos fundos da VBI, no PVBI. Teve até uma transação muito recente que foi... durante a pandemia, nós compramos um imóvel ali, a Torre B do complexo JK. Para quem conhece bem São Paulo, é a sede da Johnson & Johnson ali, enfim, quase na Avenida Juscelino Kubitschek, muito próximo ali da Faria Lima, é no eixo Faria Lima, que a gente chama, a R$ 32 mil o metro quadrado. Em seguida, o imóvel foi vendido em pouco mais de um ano a R$ 39 mil o metro quadrado. Deu 46% de tiro num período muito curto. Então foi possível arbitrar isso. E aí você vai ver o preço da cota ali, que quem comprou a do PVBI, estava 27, 28 mil. Então, estava muito barato. Então você começa a arbitrar isso. Então a gente faz isso para todos os segmentos do imobiliário, tá? Caramba. E aí a gente projeta em cada um dos fundos, para onde vai o aluguel na região que ele está. Faz um modelo financeiro mesmo, né? Como é feito por uma ação, é muito até similar de alguma forma. Para onde vai o aluguel naquela região, a taxa de ocupação. Esses são os dois principais fatores no fundo imobiliário. Como estão os demográficos naquela região. Então, ali está saindo um monte de outros escritórios. Opa, meio perigoso, porque isso vai puxar o preço para baixo e levar a ocupação para cima. Ou não vai ser produzido nada naquela região nos próximos anos e a vacância já está muito baixa. Significa que o preço vai subir. Então, é essa dinâmica que a gente olha muito no tijolo. Nos fundos de CRI, a gente olha também muito o fundamento imobiliário por trás, que é, se tudo der errado naquela dívida, se você está confortável, se nós, no caso, estamos confortáveis em executar uma garantia e ter aquele imóvel ali dentro. Então, por mais que às vezes exista um risco, que a gente chama de risco corporativo por trás, né? Você tem, por exemplo, uma varejista que tem uma loja, uma grande rede de supermercados, que a rede varejista tem um risco de crédito muito bom, mas o imóvel é num lugar muito ruim. Então, um imóvel num lugar muito ruim, se eu tiver que executar aquela dívida, etc., eu vou ter muita dificuldade para relocar, para vender o imóvel, etc. Dificilmente você vai ver isso nos portfólios da VBI, seja no RVBI, enfim. E seja nos fundos que a gente investe também como um fundo de fundos. Então, a gente vai... E isso varia muito de casa para casa. Não tem certo ou errado, eu acho que é perfil.
a gente, por ter um DNA muito imobiliário, vai muito no detalhe do tijolo, que é quanto, no final do dia, vale aquele imóvel que eu tenho ali na carteira. Cara, eu já ouvi você falando isso algumas vezes, eu já ouvi o Henrique falando isso algumas vezes, o Henrique Abud falando, olha... Rodrigo. Desculpa, Rodrigo. Abud falando... Henrique Abud é um amigo, inclusive. Sim. O Abud falando isso algumas vezes. No final do dia, tudo se resume ao tijolo, ao imóvel, imóvel, localização. Então, inclusive dentro dos CRIs, né? Você pensa você deu esse exemplo da varejista, etc. Mas no final do dia, se você não estiver confortável com se tudo der errado, o imóvel, no final do dia é tudo imóvel. Então, acho muito legal. Eu peguei uma passagem do teu último relatório de gestão aqui, que eu acho que é um diferencial do fundo enfim, acho que é legal a gente comentar. Vocês colocam aqui, ó, a proposta de geração de valor. Em nossa visão, FOFs não devem se limitar apenas à gestão profissional e ativa de uma carteira de fundos imobiliários líquidos, mas também devem viabilizar o acesso da pessoa física a investimentos que ela não consegue acessar diretamente, seja pela necessidade de investidor profissional ou pela complexidade. Isso é um diferencial de vocês, né? Vocês, até um pouco na pegada do que a gente faz, do que a XP faz, etc., de democratizar um pouco coisas que eram quase que místicas, né? Vocês dão acesso, explica um pouco disso, dão acesso a alguns tipos de investimento imobiliário que as pessoas físicas não teriam acesso. Como é que isso funciona? Sim. Isso durante a construção da tese do fundo, né? Quando a gente estava planejando esse novo produto, a gente pensou o seguinte, falou, putz, é muito legal eu conseguir montar uma carteira eficiente de fundos líquidos que existem aí no mercado, listados como um FIA, como enfim. Muito legal. Mas no final do dia, esse cara pode pegar meu relatório de gestão daqui a um mês, ele vai ter um certo delay, ele pode reproduzir minha carteira, não vai dar certo, sabe que isso... Mas você consegue... Ou ele pode ligar lá na gestora e pedir falar com você e falar como é que está posicionado aí. Exato. É isso. No fim do dia ele consegue, assim, ele consegue fazer por si só. Tem muita gente que acha, não, eu consigo também, enfim, e é natural, e muita gente de fato consegue. Mas a gente falou, a VBI tem uma expertise no imobiliário que nos permite dar um acesso adicional a esse investidor, né? Dar um, que a gente chama de alfa, né? Gerar um resultado acima do mercado adicional, que é o seguinte... Pelo histórico que a gente tem, relações com outras casas, enfim, experiência no mercado imobiliário, etc., a gente falou, olha, não é suficiente só essa carteira eficiente de mercado. Vamos fazer o seguinte, vamos também colocar outros produtos no fundo que o investidor não consegue ter acesso diretamente. Então, o que a gente construiu, isso está até no regulamento do fundo. A gente pode, 1/3 da carteira, né, 33%, em CRI diretamente, que é um produto que a pessoa física tem dificuldade em acessar, principalmente CRIs mais ilíquidos. Então a gente consegue entrar e consegue fazer a boa seleção de ativos nisso. A gente consegue também colocar o que a gente chama de private placement, que são fundos imobiliários, a gente coloca essa categoria no relatório, que a gente chama assim, que são fundos imobiliários, alguns listados, alguns não, que mesmo sendo fundos imobiliários, a pessoa física não consegue acessar. Seja porque ele é destinado exclusivamente ao investidor profissional, seja porque ele não é listado, ele pode ser tipado, enfim, tem um outro nicho. Pode ser escritural. Ou porque ele só passou por uma oferta 476, né, que é uma oferta restrita a investidores profissionais qualificados. Então, basicamente, que tipo de produto você vai encontrar nisso? A gente tem, por exemplo, um investimento num fundo da Mauá, que é uma das nossas maiores posições, é o Mauá High Yield, um fundo de CRI, que era uma carteira que a Mauá tinha de um único investidor na Mauá e ela queria dar um pouco mais de liquidez e colocar outros investidores profissionais lá dentro para, enfim, diversificar um pouco o passivo. Pela nossa proximidade com a Mauá, que é uma excelente casa de investimentos, inclusive, a gente entendeu toda a tese de investimento por trás e viu que fazia muito sentido. Então, o investidor pessoa física, hoje esse fundo é listado, existe até a oportunidade das pessoas comprarem cotas deles no mercado secundário, mas a liquidez é muito, muito baixa, inferior a 10, 15 mil reais por dia. Então, a gente entendeu que existia uma oportunidade ali, com uma taxa de retorno muito acima do que se encontrava na bolsa, fizemos um investimento. Então, a gente consegue deixar a nossa carteira entre uma porção ali de fundos líquidos, que a gente enxerga que dá para entregar alfa, entregar rentabilidade e resultado, mas também colocar ativos que as pessoas físicas não conseguem acessar diretamente ou conseguem com muita dificuldade. Quer dizer, você democratiza e você agrega valor, né, cara? Você agrega um valor muito relevante, tanto em termos de complexidade, esses private placements, etc., quanto geração de alfa mesmo. Então, isso é muito legal. Vou te colocar numa enrascadinha, não sei se é tranquilo para você falar, mas eu sempre que eu penso na história do seu fundo, do fundo que você... do RVBI, né?
do VBI REITs, eu penso assim, cara, Ricardo, histórico mercado financeiro, pô, cara, super bem, VBI, etc., crescendo, assume a gestão de um fundo, assume a responsabilidade ali de uma primeira emissão, mercado imobiliário super em alta, teve um rally absurdo ali em 2019, as pessoas entendendo, ou pelo menos achando que entendiam sobre aquilo, tudo subindo, 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 vem em janeiro de 2020 uma correçãozinha, fevereiro ainda tá tudo legal, lança o fundo, pum, pandemia. Uma queda absurda, óbvio, para todo mundo. Como que foi, cara? Você dormia, você falou, putz, agora acabou minha carreira, agora... Eu juro por Deus que eu tenho essa curiosidade, porque eu imagino que tenha sido muito difícil, de verdade, assim. Porque, cara, você lançou o fundo num momento que tava tudo bem e do dia pra noite tava tudo horrível, né? Então, assim, como é que foi? Cara, foi muito intenso, colocando assim. Você ia pra casa ou dormia no escritório? Cara, teve uma época que eu não chegava a dormir no escritório, mas quando tava mais restrito ali a pandemia, ali, enfim, tudo tava fechado, etc. Eu consegui uma autorização especial para só eu acessar o escritório, porque eu uso muito terminal Bloomberg. Aquilo é um trambolho, enfim. Sim. E eu me sentia melhor, sozinho em casa. Não, eu prefiro ir pro escritório, sozinho. Não, e o tamanho do problema acontecendo, né? Pelo amor de Deus. E tinha que estar muito ágil ali no dia a dia na bolsa. Eu falei, eu prefiro ir sozinho. Todo mundo, enfim, ok. Ia andando, que era razoavelmente perto de casa. Eu falei, não, foi essa... Mas o que aconteceu ali? Foi assim, a gente liquidou o fundo, né? Captou dia 4 de fevereiro. E o mercado ainda estava um pouco caro, porque tinha tido aquele rally absurdo no final de 2019. Uma correçãozinha pequena em janeiro ali. E estava indo e estava corrigindo. Aí a gente falou, cara, vamos devagar a alocação, porque tá tudo corrigindo, a gente vai comprar mais barato daqui a pouco, deixando um pouco de dinheiro em caixa, e no mercado ainda tudo bem. A gente tinha alocado mais ou menos uns 35% ali dos 144 milhões que a gente tinha captado. Alocou e aí começou a vir a pancada. A gente já conseguiu antecipar de alguma forma que era... Primeiro, enfim, a Europa entrou em colapso. Em seguida, a contaminação começou a disparar nos Estados Unidos. A gente falou, cara, não vai ter como não chegar aqui. Sim. Então, a gente segurou. O mercado começou a cair muito ali. Eu tô falando final de fevereiro, já virada, começo de março. A gente falou, cara, segura o caixa. Meio que peitando, assim, porque você também... Difícil pra caramba, né? Você faz a emissão, cara, eu vou alocar todo mundo te assim. cobrando, você virou o mês, por que não tá alocado? A gente até fez uma carta ali, interna, explicando... A gente botou para aprovação em comitê, né? A gente é bem democrático nas discussões de tese de investimento, é importante isso no mercado. Botou para discussão em comitê e falou, olha, vai chegar aqui, isso vai... O que vai ser de resultado a gente não sabe, mas bom não vai ser. Então a gente conseguiu segurar o caixa, e aí vem março e acontecem assim, acho que se não me engano, os 7 ou 8 piores pregões da história em seguida ali, entre 8 até 22, 23 de março, né? Então foi uma sangria danada. Sim. Existia preocupação do que fazer com o dinheiro e com a carreira e com tudo ali, enfim. Mas ao mesmo tempo também existia um lado pessoal, né? De preocupações do que eu vou sair vivo dessas pessoas que eu amo. Exatamente. Assim, era tudo isso ao mesmo tempo. Sem dúvida. A gente basicamente chegou num ponto que ele falou, olha, a gente não vai acertar o ponto melhor, né? Ali o ponto exato do baixa do mercado para ganhar o máximo possível. Isso é impossível. Mas a gente começou a ver umas assimetrias do tipo... por exemplo, a HGRU, né, que é um fundo de varejo urbano que tem, enfim, consagrado já do mercado, do CS. E a gente falou, cara, quando a gente olha o valor desses imóveis, de novo voltando lá para o metro quadrado, tá R$1.500, R$2.000 o metro quadrado, um imóvel varejo de rua. Eu posso não acertar, mas se isso cair mais do que caiu, é porque o mundo colapsou e eu vou ter problemas maiores do que esse. Sim. Então esse já vai virar... Exato. Assim, a humanidade tá em perigo. Eu falei, cara... De fato, a raça humana tá ameaçada e ficou, né? Sim, muito e aí tempo. Eu falei, bom, se isso não voltar, porque a gente vai ter problemas maiores. Então a gente começou ali a fazer um trabalho forte de alocação, em tijolo mesmo, que ficou ultra descontado. Acho que deu uma oportunidade única pra gente investir em bons ativos de tijolo a preços muito atrativos. Sim. E aí depois, em seguida, isso nos ajudou muito, porque logo de cara, né, um fundo novo... A gente tem muito que a gente chama de track record, né? O seu histórico de performance. A gente performou muito bem. Porque, enfim, conseguimos com caixa alocar rápido, muito bem. Né? Comprar coisas boas, muito baratas. Então a gente tem uma performance boa. O fundo foi ganhando uma boa reputação no mercado. Isso sempre no começo de um fundo é o mais difícil. E nos deu paz para não fazer aquele ponto que você mencionou antes, que é ficar girando a carteira loucamente. Porque nos fundos, nos FOFs, como que funciona a distribuição de rendimento? Que é o que, no final do dia, todo mundo olha muito no fundo imobiliário, né?
tudo que ele recebe de receita, então tudo que os fundos que eu tenho na carteira distribuem como dividendo, né, como rendimento, desconto ali as despesas e taxas do fundo. E se eu tenho algum ganho de capital na minha carteira, ele vai aumentar esse dividendo. Só que esse ganho de capital ele tem que ser realizado, que é o que a gente chama, que é eu tenho que comprar uma cota por 90 e vender por 100. Não basta que ela se valorize para o 100, se eu ainda tiver com ela na carteira, esse lucro não vai para o rendimento. Então, você tem que vender. Que é o que a gente chama de girar a carteira, né? Ficar vendendo e comprando. Então, a gente teve paz, de alguma forma, para deixar a carteira andar, para não ficar girando loucamente, que muitas vezes essa pressão para aumentar o dividendo muito rápido faz com que você venda prematuramente. Então, aquele ativo que você comprou 90, você está com muita pressão para vender, porque você não tem um estoque bom de ganho de capital, etc. Você fala assim, olha, ele deu 92, eu já vendo. Então, já começa a girar. Você paga muita taxa, você gira excessivamente a carteira. Então, a gente falou, cara, vamos com calma. Então, isso não deu muita paz. Então, foi um momento muito difícil, mas que hoje, olhando para trás, eu acho que a gente tomou as decisões corretas. Nossa, assim, eu não tinha ideia de como tinha sido esse momento. Lógico que tem toda a questão humanitária, que essa foi trágica e ainda é, claro. Mas sempre me trouxe muita curiosidade isso, porque, cara, foi na véspera de tudo que aconteceu, o lançamento do fundo. Então, eu falei, meu Deus, é meio maluco, porque você assume ali, pô, head de fundos e, cara, e vou tocar isso aqui, pô, maravilha, baita realização mesmo, e aí, caramba, e agora, né? Então, muito legal, cara. E teve vários dias assim, aquele começo, né, que era antes de chegar no Brasil e de fato assim, a gente fechar tudo, etc., que foi o grande colapso da Bolsa. Teve dias que assim, lá fora já começava a ficar meio estranho e aqui caía 3, 4. E aí, putz, passa o seu chefe, e aí, o que você comprou hoje? Você fala nada. Aí eu falo, putz, tá macho, hein? Você vai... Até quando? Assim, aí o cara não fala nada, ele vai. Me diz que, e aí, hoje? Ele falou, não, tô segurando mais. Então, é isso. É aí que eu queria chegar, estômago de sinceridade, é isso. Pô, difícil, isso, cara, difícil. Putz, pô, parabéns, de verdade. E vamos falar do prêmio um pouquinho, cara. Vocês foram merecidamente reconhecidos aí como o melhor fundo de fundos aí do país, né? Foi um prêmio... IBMEC InfoMoney, né? Conta um pouquinho como é que foi. Eu sei que você não gosta muito dessa parte mais holofote, mas eu acho que, cara, foi merecido pra caramba e deu de verdade o holofote que vocês merecem lá na casa mesmo. Cara, eu acho que tem vários aspectos aí. Acho que é bacana, é muito legal ver esse reconhecimento. Enfim, acho que é bacana também ver outros grandes gestoras premiadas. Acho que foi de fato uma premiação muito interessante da InfoMoney, né? E a metodologia é boa também, né? Ela é bem objetiva, né? Então ela vai pegar Sharpe, ela vai pegar coisas bem técnicas que definem, que mensuram performance de um fundo, né? Risco, retorno ajustado ao risco, retorno absoluto, enfim, ela combinava várias coisas. Pra gente foi um orgulho muito bacana, que de fato eu dividi com a VBI como um todo, então é óbvio que não é uma... Por ser, como aquele que eu mencionei, um fundo multi-estratégia, que olha todos os setores, etc., eu bebo muito da experiência dos demais sócios, de todos os profissionais da VBI. Então, se a gente vai fazer um investimento em logística, está fazendo uma tese, um valuation, etc., putz, a gente vai sentar com um time de logística e isso ajuda muito. Lógico. E isso acho que é um dos pontos que eu até não mencionei sobre, num FOF, isso pode fazer muita diferença, que é você falar assim, olha, tem um dos analistas lá na VBI de logística, o Frederico. Frederico, estou vendo aqui uma tese para investir em tal fundo que está comprando tal imóvel de logística aqui. Putz, tá barato, não sei o quê, ó, tá, sei lá, 15% vago, acho que vai reduzir essa vacância, eu vou ter um upside ali na frente. Eu falo, ó, legal, mas toma cuidado, porque isso de fato é um exemplo prático. Aqui nessa região tem um pedágio, então sempre o logístico, depois desse pedágio, ele sempre tem uma vacância, se você pegar o histórico dele de vacância, é sempre maior do que o que estão 500 metros antes do pedágio, que é o que a gente está comprando. E ali na frente tem mais, sei lá, um determinado grupo logístico que está fazendo um desenvolvimento enorme, então vai jogar um estoque. Então isso ajuda muito. Você pegar emprestado essa especificidade do cara que está olhando Total. sua logística. Que é o cara que está vivendo aquilo 24 horas por dia. Sem dúvida. Então isso dá uma experiência muito grande. Eu acho que isso ajudou muito na construção do alfa desse fundo, que no final do dia é o que resultou no prêmio. E também tem um lado também que a gente põe muito pé no chão. Falou, aquele ponto do rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, exatamente. Ótimo, bacana, vale o selo, mas a gente segue focado porque é um filho que a gente quer carregar. Eu quero olhar para esse fundo daqui a 10, 15 anos e ter todo o histórico legal dele. Legal, cara. Não é um produto de curto prazo, como não é nenhum fundo imobiliário. Não, legal. Estão gostando, pessoal? Espero que sim. A gente tem muito papo pela frente, mas vou ser chato um pouquinho com isso. Se vocês puderem,
curtam aí o papo, compartilhem com os amigos, comentem, digam o que vocês estão achando. Pra gente é bem importante, tá bom? Vamos falar um pouquinho de mercado, cara. Assim, se você puder falar do setor imobiliário dentro desse mercado todo, dentro desse cenário atual, obviamente você já colocou que vocês olham, primeiro de tudo, top-down, então vocês olham muito o cenário macroeconômico e todas essas coisas que estão no entorno disso. Então, se você puder falar um pouco de mercado, tem oportunidade? O que vocês estão achando? Eu acho que a gente está num momento que a gente está assim, num pós-eleição, muito entendendo o que vai acontecer com o Brasil, do ponto de vista macroeconômico, nos próximos anos. Isso é natural numa troca de governo. Uhum. Na minha visão, acho que o mercado está tentando precificar muito, principalmente para onde vai o fiscal no Brasil. Sim. Então, entendendo, óbvio que já existia de fato um déficit contratado para o ano que vem, a gente está tentando entender, mensurando exatamente qual vai ser a dimensão disso, mas principalmente qual vai ser a postura para a redução desse déficit, quais serão as regras fiscais, quais serão as travas para elas serem cumpridas, para que a gente volte a ter superávit no futuro, e etc. Por que a gente está olhando tanto isso? Porque é isso que vai determinar qual vai ser o patamar de juros que vai se praticar no médio e longo prazo no Brasil. E naturalmente o mercado sempre precifica hoje o que ele enxerga para frente. Então, se as condições fiscais nos levarem para um patamar mais saudável de déficit, caminhando para redução cada vez maior, responsabilidade fiscal, etc., vai haver espaço para redução o quanto antes da taxa de juros. Sim. Isso porque ajuda também esse contexto macroeconômico sob controle, esse fiscal sob controle, ajuda também na redução da inflação e na esteira disso vem a redução do déficit. Um outro ponto que a gente está olhando muito com lupa hoje é a taxa de juros lá fora, Estados Unidos e Europa, principalmente Estados Unidos. Porque lá também existe uma pressão inflacionária muito grande. O Brasil, assim, o Banco Central brasileiro conseguiu antecipar a alta do ciclo de juros e é algo que na Europa e nos Estados Unidos está sendo feito agora. Então, a gente está olhando muito de perto cada divulgação de índice de inflação lá fora, porque é isso que vai determinar até onde vai a alta de juros lá fora. E não adianta a gente também trabalhar com a ilusão que a gente é uma bolha fora do mundo, porque a nossa taxa de juros ela sempre tem que ser um pouco, ou algumas vezes significativamente maior do que dos países desenvolvidos, que são economias de menor risco. Então, por mais que a lição de casa esteja feita aqui, etc., a gente só vai conseguir baixar juros na medida em que lá a gente tem uma previsibilidade de aonde vai parar a alta de juros. Né? Então, perfeito. Eu acho que essa dinâmica vai se dando. E na medida em que os juros apontarem para baixo, ou seja, tanto da redução da Selic quanto na curva de juros a termo, né, que a gente olha isso muito, a gente acha que os fundos imobiliários tendem a se valorizar. Então, acho que o pior já passou. Então, todo o ciclo de alta que a gente teve saindo de uma Selic de 2 para praticamente 14, né, 13,75, a gente já pode vir a ter, eventualmente, algum aumento marginal no futuro, mas ele tende a ser marginal. É muito mais quanto tempo ela vai permanecer alta. Sim. E aí, o grande trigger, né, o grande gatilho que vem para a precificação dos fundos imobiliários é a hora que ela fecha e cai. Então, na hora que a inflação realmente mostrar que está sob controle, juro lá fora bateu no teto, e aqui a inflação já não representa mais um risco, começa a cair juros. E aí, de fato, porque os produtos de renda fixa de menor risco começam a ficar menos atrativos, o fluxo volta para a renda variável e os fundos imobiliários naturalmente. Então, na minha visão, o momento para investir em fundo imobiliário, para quem quer ter ganho de capital, além da renda, porque a renda vai se mantendo, é agora. Porque eles estão, de fato, muito baratos. Então, a gente olha, principalmente fundos de tijolo, bom tijolo, tá? Tem muita coisa que, de fato, é bom ficar longe. Não ficar longe, mas não tem esse potencial todo de valorização. Sim. Que é aquela arbitragem que eu mencionei antes. O preço, por exemplo, do metro quadrado ali mesmo está muito abaixo da economia real. Então, você tem uma oportunidade hoje, e eu cito até o professor Baroni da Suno, que você não vai pegar todo o seu dinheiro e também jogar tudo num único fundo, esperando aquela macrovalorização e fazer tudo isso de uma única vez. Mas você tem uma oportunidade para ir aos poucos montando a sua posição. Pode ser que os fundos caiam um pouco mais no curto prazo, voltem, etc. Mas você está comprando uma tese de longo prazo para que na hora que os juros começarem a cair, a variação do preço das cotas é exatamente inversamente proporcional. E ela volta e é aí que você tem um grande ganho de capital. É um caminho, não tem nem como brigar contra isso, né? Vai acontecer. Sim. Ponto. Eu acho que assumir mesmo essa oscilação de curto prazo e, enfim,
e trabalhar com o que deveria, de fato, ser a tese para se investir em fundos imobiliários, que é olhar ali na frente, olhar um pouco mais o longo prazo, né? E ele ainda tem um a mais, que é um grande atrativo dos fundos imobiliários, é que enquanto você ainda não tem essa grande valorização, você está ali recebendo mensalmente o seu rendimento. Perfeito. E um rendimento relevante, Sim. assim, né? Você tem bons fundos imobiliários pagando rendimentos bem relevantes Sim. hoje. Eu peguei mais uma partezinha aqui, já que a gente está falando de mercado e de cenário, né? Isso aqui foi publicado dia 25 de outubro, né? O último relatório de gestão de vocês, 25 de outubro. Basicamente, vocês falavam o seguinte: como já explicado nos últimos relatórios, o IPCA negativo dos últimos 2 meses tem caráter transitório e pontual, uma vez que decorre da intervenção direta nos preços de combustíveis e alimentos, etc. Essas medidas afetam significativamente a inflação no momento em que ocorrem, pois em seguida os preços de mercado voltam à sua dinâmica natural. É exatamente o que está acontecendo, né? A gente está gravando isso aqui depois de ter sido divulgado o IPCA do mês de outubro e que veio acima do esperado, inclusive, né? 0,59 de alta contra um 0,48 esperado. Então, isso eu achei muito legal. Vocês têm uma leitura bem correta e acho que diferente do que a gente vê muita gente dizendo que é deflação. Não, obviamente que não. E enfim, só pontuei isso aqui para dar um pouco de pano de fundo para tudo isso que a gente está falando. Dito tudo isso, você acha que ainda é justificável a gente ver preços tão espremidos ainda de alguns fundos de tijolo? A gente bateu esse papo há algum tempo e você falou o seguinte: tem fundos de tijolo que estão precificados como se a gente ainda estivesse no ápice da pandemia. Assim, não faz muito sentido, né? Tem muita coisa, talvez por essa pressão, talvez pela saída de fluxo, enfim, não sei, mas muito pressionada ainda, né? Sim, sim. Não, tem muito, e o fenômeno da deflação também causou que os fundos de CRI que foram os queridinhos do mercado na alta da inflação, Sim. porque repassavam ali a alta da inflação na veia praticamente, foram seus queridinhos aí no último ano e meio, mais ou menos, agora também muitos se desvalorizaram. Então, aconteceu um fenômeno nos últimos 2 meses, que é essa desvalorização dos fundos de CRI em função da deflação, né, porque reduziu drasticamente os rendimentos ali no dia a dia, na ponta. Alguns fundos imobiliários se valorizaram bastante, de tijolo. Né? Foi meio que um gatilho. Falaram, vamos começar a voltar para o tijolo. Mas eles ainda estão, mesmo depois dessa desvalorização, muito abaixo do seu valor quando você compara com a economia real, que é sempre o que a gente faz. Né? O tijolo está sendo ali negociado entre, por exemplo, uma grande incorporadora, uma property company, comprando imóvel e vendendo. A gente vê as transações, por exemplo, em regiões como Faria Lima, etc., que tem um alto grau de velocidade e liquidez de transação, ainda 30%, 40% muitas vezes do valor de tela de alguns fundos. Caramba. Por outro lado, tem uma armadilha que se faz muitas vezes, não se faz, mas as pessoas colocam de certa forma, que tem um indicador no mercado imobiliário que é o custo de reposição. O que significa? Você, por exemplo, pegar esse prédio aqui que a gente está e ver quanto custa para reconstruir ele. Se eu tivesse um terreno igual, quanto custaria comprar o terreno, material, pessoas, etc., e reproduzir novamente. Custo de reposição. Bom, muitas vezes as pessoas olham para um fundo imobiliário e falam: isso aqui está negociado a R$4.000 o metro quadrado. Poxa, para eu produzir um imóvel desse novo, eu gastaria 10, está muito abaixo. Muitas vezes, e existem alguns fundos assim, e não são os principais, são geralmente fundos de menor liquidez, etc., daquela leva que eu mencionei antes, de fundos monoativos, etc., que vão ficar para sempre abaixo do custo de reposição. Talvez esses imóveis, já escutei de outros gestores, talvez esse imóvel não deveria nem existir. Então, ele foi construído em algum momento no passado. O valor patrimonial dele não significa nada. Nada, porque muitas vezes o valor patrimonial é feito com base em laudos que consideram muito custo de reposição. Então, você fala, olha, talvez esse imóvel não deveria existir, porque o que ele consegue ter de renda ali, gerar no aluguel, é muito baixo e ele não consegue oferecer um retorno adequado para o capital investido. Então, se hoje houvesse um terreno ali, ele não seria construído novamente. Talvez ele fez sentido em algum momento no passado, porque existia uma expectativa da cidade crescer naquela determinada direção, e isso não aconteceu. Caramba. Enfim, isso é bem comum. Então, acho que o custo de reposição é sempre uma casca de banana ali para o investidor, que é importante tomar cuidado e analisar com muita frieza. Mas eu acho que quando a gente considera as transações de mercado, esse é um indicador importante, tem muita coisa ainda muito abaixo do valor real de transação que a gente vê no mercado. Caramba. E
para a gente fechar essa parte sobre o mercado, para onde você acha que vai esse mercado de fundos imobiliários? Eu vi um painel teu na Expert XP, ali no stand do Pátria, e basicamente vocês falando sobre um momento de consolidação desse mercado, um momento ali de... a gente teve uma expansão forte ali, muitas gestoras, etc. Para onde você acha que vai esse mercado imobiliário? Não, bacana. Eu acho que o mercado de fundos imobiliários. Sim, mercado sim. imobiliário acho que a gente falou bastante, mas mercado de fundos gestoras, etc. Cara, eu acho que o fato da gente... O Ken, que é um dos sócios fundadores da VBI, fala muito isso, né? O fato de você estar num país emergente muitas vezes ajuda porque você vê acontecendo aqui o que já aconteceu nos países desenvolvidos há 10, 15, 20 anos, né? Então, é relativamente até mais fácil. Então, a nossa visão tem alguns pontos. O mercado cresceu muito nos últimos anos. Então, como qualquer mercado, não só dentro do segmento de FIIs, isso pode acontecer em qualquer segmento. Primeiro, ele cresce muito, expande, pulveriza e depois ele tende a consolidar onde sobram os maiores players, né? Então, por que isso? Porque torna mais eficiente. Então, uma gestora hoje que tenha menos de 1 bi sob gestão, 1 bi, 2, até 3, ela tem dificuldade muitas vezes em reter as melhores pessoas, atrair, remunerar, crescer, etc. Mesmo, né? Sim. Fundos muito pequenos hoje também têm muita dificuldade em crescer. Então, hoje, imagina, por exemplo, na esteira da XP para ela fazer novas distribuições de fundos. O mesmo esforço que ela teria para distribuir um fundo de 1 bi, que já tem 1, 2, 3 bi de PL, ela teria que ter um esforço muito maior para fazer um fundo do zero. Então, naquele momento que hoje você tem uma oferta, você tem muito fundo disponível no mercado, os distribuidores vão escolher mais os fundos que são mais fáceis para distribuir, que são fundos que já têm um número grande de cotistas, já são conhecidos no mercado, já tem um portfólio grande. É mais fácil distribuir 1 bi para um fundo que já tem 3 bi, porque ele só vai crescer 33%, do que você fazer uma distribuição, às vezes, de 200 milhões para um fundo que tem 200. Você vai fazer ele crescer 50%, 100%. E ele não é um fundo conhecido, pouco líquido, é muito difícil. Então, a gente vê que esses grandes fundos e as grandes gestoras tendem a concentrar o mercado de alguma forma. Isso foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos em meados dos anos 80. Então, os REITs americanos são dos anos 60 e é exatamente o mesmo período quando a gente olha para o Brasil. São 20 anos de consolidação, óbvio, uma dinâmica completamente diferente, razões, etc. Mas depois de 20 anos ele pulverizou muito e aí nos anos 80, quando uma confluência de fatores também macroeconômicos dos Estados Unidos ajudaram, eles começaram a se consolidar e virar os REITs gigantescos que existem hoje. Caramba. A VBI, enxergando isso, inclusive, fez a associação com o Pátria, né? Hoje a gente é o braço imobiliário do Pátria, que é uma das maiores gestoras de alternativos do Brasil, enfim, mais de 100 bi sob gestão. Nós, na VBI, temos aproximadamente 6,5 hoje, para nos tornar o braço especialista de fundos imobiliários, né, do Pátria. Inclusive, os fundos imobiliários do Pátria tombaram para dentro da VBI, né? Hoje estão sob gestão da VBI. Visando isso, porque a gente entende que, olha, nós já estávamos entre os 3 maiores independentes, mas que para crescer daqui para frente, vai ter que estar dentro de um ecossistema maior, de captação, de gestão, de eficiência, porque é um mercado que vai... E o mais importante, mantendo a autonomia da gestão, sim. mantendo todo o trabalho que vocês vêm fazendo até aqui. Então, pô, acho que isso não tem nem o que falar. Mas legal, acho que é um momento diferente hoje do mercado de fundos imobiliários. A gente que está na distribuição, que acompanhou isso, 18 e 19, uma euforia, 20 e 21, quase que uma retração, ninguém queria nem ouvir falar. Hoje você vê até as pessoas que em tese não estavam ali super inteiradas do assunto, buscando boas escolhas, etc. Então, o momento do investidor final também é um momento de escolher melhor as casas onde ele investe, etc. Então, eu acho que tudo converge para isso. Você acha que a gente chega um dia nessa maturidade dos Estados Unidos no mercado de fundos imobiliários? Não tenho a menor dúvida. É óbvio que os números americanos são muito difíceis de reproduzir, né? Então, é curioso como, por exemplo, a gente brinca que é um mercado em termos de liquidez, diversificação. Os Estados Unidos têm 80 milhões de investidores nos REITs americanos. Então, pra você ter uma ideia, por exemplo, 40 minutos de negociação dos maiores REITs americanos é um dia inteiro de Petro 4, que é o ativo mais líquido da bolsa. Eu achei que você ia falar de um fundo imobiliário, não. De Petro 4. Que Petro 4, que é o mais negociado. Então, é um outro universo. Então, acho que o tamanho da economia americana faz com que a gente não vá atingir os mesmos números. Mas a maturidade e a familiaridade do produto, eu acho que já entrou na cabeça do brasileiro. E no próximo ciclo de crescimento que a gente tiver, ele vai entrar de vez. Sim. Um indicador que para a gente é muito importante como você mencionou, esses últimos 2 anos foram bem difíceis para os fundos imobiliários.
E mesmo assim, o número de investidores só cresceu. Sim. Então, não cresceu no ritmo exponencial que teve em 2018 e Claro. 2019, mas o ritmo continuou crescendo. Isso significa duas coisas. Tem investidor novo entrando e mesmo aquele cara que, às vezes, que ajudou a derrubar o preço, etc., porque migrou para outros Sim. investimentos. E é óbvio que é muito difícil lutar contra uma Selic de 13,75 que dá renda fixa muito fácil, com baixo risco para Sem dúvida. o investidor. Esse cara, ele não saiu dos fundos imobiliários. Ele reduziu a exposição, ele vendeu e falou, não, agora eu vou mais para um CDB, que tá, ou para uma... Enfim, que está muito atrativo. E é esse o papel da política monetária. É enxugar a liquidez do mercado sem de dúvida. renda variável. Então, a política monetária cumprindo seu papel. É para isso que ela serve. Então, esse cara não saiu, ele reduziu a exposição. E aí, na hora que os fundos imobiliários começarem a voltar, é um produto que ele já conhece. Ele vai ter um histórico maior, que como a gente estava falando, é um mercado razoavelmente recente. Sim. Então ele falou, opa, aquele fundo da VBI já está fazendo não mais 2 anos, está fazendo 5, está fazendo 10. Olha todo o histórico que esses caras fizeram. Sim. Eu conheço esse fundo, eu investi... Antes eu tinha mais posição nele, depois eu reduzi, agora eu vou aumentar de novo. Então, a maturidade do investidor pro produto fundos imobiliários, eu não tenho a menor ideia que ele vai se manter e vai ser um dos grandes para a carteira do investidor brasileiro. Que legal, que legal. Eu tenho uma ideia sobre esse podcast, que é a ideia de fato democratizar. Eu sei que não tem como a gente falar de um produto financeiro sem ser técnico em alguns momentos, não tem jeito, né? A gente vai falar de curva de juros, como a gente já falou, a gente vai falar de macroeconomia, etc. Mas vamos lá, democratizando o negócio, assim. Explica um fundo imobiliário para um cara que... cara, eu tenho lá meus 100, 300 mil reais que eu quero investir e, eu quero colocar em fundo imobiliário. É o dinheiro da minha vida. A primeira coisa provavelmente seria não faça isso com todo o seu dinheiro. Mas, enfim, tenta explicar aí um fundo imobiliário. Eu acho que você é um cara bom para isso, é um cara que comunica bem. Acho que vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Vou começar de um jeito que acho que você vai gostar por ser advogado de formação. Vamos lá. Um fundo nada mais é, e de uma forma muito simples, que um condomínio. Então, ele basicamente, imagina, por exemplo, o condomínio do seu prédio, etc. Ela é uma comunhão de pessoas que vão se organizar dentro de uma personalidade jurídica para um interesse comum. No caso dos fundos imobiliários, é a aquisição de um imóvel ou mais imóveis. Ou de uma carteira de crédito imobiliário, que seriam os fundos de CRI. Sim. Mas vamos começar pelo tijolo, Vamos no tijolinho. É isso. A gente se reúne, então, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel de 50 milhões de reais. Então, eu vou procurar uma série de pessoas, vou fazer uma comunhão de investimento, cada um aqui vai entrar com um pouquinho, e a gente vai transformar isso em cotas, em pequenas cotas que vão ficar listadas na bolsa, e cada cota dessa vai valer 100 reais, etc. E cada um compra na medida em que pode, Sim. de acordo com a sua capacidade financeira e interesse, e fala, bom, eu vou comprar aqui, todos nós vamos ser sócios desse imóvel, a gente vai fazer, para cuidar desse imóvel, não dá para a gente fazer uma assembleia toda semana para deliberar o que fazer. Sim. Eu vou nomear um cara que é o gestor. Esse gestor vai me cobrar ali, por exemplo, 1% ao ano sobre o valor daquele imóvel. Para fiscalizar o gestor e cuidar da controladoria, contabilidade do fundo, etc., eu vou nomear um administrador, que é um trabalho mais burocrático e que vigia o trabalho do gestor, dentre outras determinações. Então, o gestor, qual que vai ser o trabalho dele? Ele vai procurar alguém para ocupar aquele imóvel, né? Inquilino, ele vai cuidar do imóvel, ele vai propor, por exemplo, uma reforma. Ele não é um administrador do condomínio no qual ele está. Ele vai também contratar alguém para isso. Ele é quase que o síndico, só que sem depender da Assembleia, Exato. Né? Ele é o síndico, de fato, só que sem depender da Assembleia. Ele tem poderes estabelecidos pelo regulamento, que é o documento que rege o fundo, que diz o que ele pode e o que ele não pode fazer. Sim. Então a gente dá o dinheiro, enfim, coloca na mão desse cara, ele vai escolher quais imóveis vão ser comprados, que são os fundos de gestão ativa, qual o momento certo de vender o imóvel. Ele vai limitar muitas vezes isso, se for um imóvel até tanto, acima de tal valor, tem que passar numa assembleia, e aí ele vai te chamar para opinar sobre a venda ou não daquele imóvel, que a gente vê todos os dias aí no mercado. Ele vai escolher o melhor momento, ele vai sugerir uma reforma, enfim, ele vai fazer gestão daquele seu patrimônio que está naquele condomínio. O administrador vai pegar o regulamento e vai falar, esse cara está fazendo tudo que ele está fazendo está certo, não está? Eu vou contratar a auditoria no final do ano para ver se as contas estão todas corretas, etc. E o que torna os fundos imobiliários mais atrativos é que todo aquele aluguel que pinga ali mensalmente, ele tira todas as despesas, né? Ele paga o gestor, paga o administrador, uma outra despesa, por exemplo, de auditoria e etc. E, no mínimo, 95% desse lucro tem que ser distribuídos para o cotista.
numa base que, por lei, semestral, mas que, por prática, todos os fundos distribuem mensalmente. Isso não incide em imposto de renda. As cotas ali são líquidas na bolsa, os fundos imobiliários, enfim, a maioria deles. E se você está insatisfeito ou você acha que está muito barata a cota, você pode comprar mais. Se você acha que não está sendo feito um bom trabalho, eu posso ir lá e vender as cotas. Além disso, o fundo não pertence ao gestor. Ele pertence aos cotistas, que são, de fato, os detentores do equity, né, da participação societária ali. Sim. O que ele pode fazer é, olha, esse gestor não está bom, ou esse administrador não está bom, ele não está fazendo o trabalho dele corretamente. Vamos nos juntar aqui, se a gente conseguir 25% de quórum, a gente troca o gestor, troca o administrador, ou posso dizer o que ele tem que fazer. Olha, gestor, venda esse imóvel. Não venda esse imóvel, enfim. Perfeito. É basicamente isso. Caramba, é uma explicação genial, assim, apesar da gente ter lá que na teoria um fundo, um condomínio de cotistas, etc., a comparação com um condomínio edilício é perfeita. E no fundo, não se diferencia. Sim, né? É maravilhoso. Um fundo não tem funcionários, então muita gente me pergunta, você trabalha num fundo? Não, eu trabalho numa gestora de fundos. Né? Então, você não tem passivo trabalhista, você não tem nada. Você tem só a relação relação comercial ali com como um fornecedor, com gestor, administrador, etc. Que legal. Cara, assim, eu vou adotar essa explicação. Porque, assim, obviamente, a gente atende muitos clientes aqui de todos os tipos, vindos dos mais diversos lugares e das mais diversas formações, digamos assim. E apesar da gente, brasileiro, achar que entende assim do mercado imobiliário, a gente tem um entendimento razoavelmente precário do mercado imobiliário, que é um entendimento mais da vivência ali, da sua família que tem imóvel, etc., que aluga, mas o entendimento profundo, não. E a gente tem dificuldade na ponta de explicar muitas vezes o produto. Muitas pessoas vêm, de fato, com essa ideia de que, cara, eu quero colocar meu dinheiro aqui, eu tenho o dinheiro da minha reserva de emergência aqui no meu fundo, num fundo imobiliário. Me explica aí o que é esse fundo imobiliário. E quando você começa a explicar, fala, não, peraí, cara, não achei que era isso. E tem o outro lado das pessoas que acham que, de fato, vão ficar ricas com o fundo imobiliário. Cara, se é negociado em bolsa, cara, vai oscilar 20% num dia e eu vou vender e vou botar o dinheiro no bolso. E eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Assim, a gente tem que entender a natureza do produto e tem que entender que não é nem um produto de renda fixa líquido, apesar de ter liquidez por ser um ativo negociado em bolsa, e nem um produto de renda variável com um potencial de te dar uma porrada para cima e você ficar rico com isso. Então, acho que é legal assim, para a galera entender também a visão de quem está dentro, quem está gerindo, que muitas vezes não tem essa visão da ponta ali da distribuição, mas entenda o produto, entenda se faz sentido para você, entenda se faz sentido para o seu momento de vida. Tem um monte de benefício investir em fundo imobiliário. Talvez a explicação mais simples, que não é uma explicação sobre o produto especificamente, mas que é a forma mais líquida, inteligente e segura de se expor ao mercado imobiliário. Sim. Ponto. Assim. Acho que é razoavelmente isso. Mas que legal. Vamos lá. Eu vou talvez colocar uma outra enrascadinha. Que eu gosto de fazer umas enrascadas, eu até anotei, porque eu falei, putz, de repente talvez ele nem queira falar sobre. Mas outra dificuldade que a gente encontra nessa esteira da democratização aqui, a gente fala com os clientes sobre fundo imobiliário, e tem alguns clientes que falam, não, eu não invisto no setor imobiliário, porque eu acho que o setor imobiliário ele é cruel. Eu acho que ele destrói, enfim, moradias, famílias, ele desaloja, etc. O que você acha? Gentrificação. Exatamente. E todos esses argumentos. O que você acha disso, cara? Cara, eu acho que é importante, acho que faz parte do educacional do brasileiro em finanças como um todo. Né? Então, Me ajuda. A gente vem, principalmente ao longo dos últimos 10, 15 anos, a XP tem um trabalho fantástico nisso, que é um educacional que vai explicando os produtos, os setores, as ações, por que as ações fazem sentido, por que, por exemplo, uma empresa procura o mercado de capitais, como que isso se organiza. E dos fundos imobiliários, tem a desmistificação tanto do produto em si, fundo imobiliário, quanto do próprio setor imobiliário. Né? Então, eu acho que a gente... tem diversas abordagens que devem ser levadas em conta para entender qual que é o papel, por exemplo, dessa integração entre mercado financeiro e mercado imobiliário, né? Que muita gente vê, às vezes, de uma forma um pouco nefasta, etc. Primeiro, historicamente no Brasil,
o Estado financiava a aquisição de imóveis através de bancos públicos. Né? Então, criou-se no Brasil também um produto que, aliás, é um produto que de alguma forma é um sucesso, que é a poupança, né? A caderneta de poupança. Não do seu ponto de vista do investidor, mas sob o ponto de vista do seu direcionamento. Nunca sob o ponto de vista do investidor. Nunca. Não, sim. Mas ele foi um sucesso quando ele foi criado ali nos anos 60, exatamente com uma forma de criação de poupança mesmo, não no sentido de caderneta, mas enfim, de estoque de poupança, para financiar o mercado imobiliário, que é vital no mundo inteiro para o crescimento da economia, seja através da construção civil, né, da contratação de pessoas, expansão, etc. Mas ele criou esse produto que era mandatório dentro dos bancos. Então, os bancos tinham que ter essa caderneta de poupança e uma parte significativa dos recursos captados via caderneta de poupança tem que ser direcionados para o mercado imobiliário. Só que o que acontece? Quando o juro é alto, muita gente vai para a poupança. Então, muita gente é fácil captar com esse produto. Sim. Isso vocês, enfim, até hoje devem sentir na pele. Sim. Mas quando a gente está falando dos juros estratosféricos que a gente vivia no Brasil até meados dos anos 2000, era muito fácil captar para esse produto. Então, era quase que abundante o recurso para o mercado imobiliário direcionadamente. O banco não podia fazer o que ele quisesse com aquele recurso. Né? Sim. Então, o financiamento à produção, então uma construtora que incorporar, etc., fazer moradia, ela acessava esse recurso. Eu, você, etc., qualquer um que fosse fazer um financiamento imobiliário para comprar um imóvel também acessava esse recurso dentro dos bancos. E, na medida em que o juro foi caindo, esse produto foi se tornando menos atrativo. Para o investidor mesmo. E aí, por isso que as grandes casas de investimento, como a XP, vocês, etc., surgiram. Então, esse produto acabou se tornando menos acessível. Na medida que esse produto se tornou menos acessível, começa a faltar, de alguma forma, funding para desenvolvimento imobiliário. Então, como que o mercado de capitais vai suprir isso de alguma forma? Através dos fundos imobiliários. Então, esse produto se torna menos atrativo. Os fundos de CRI, por exemplo, que hoje são 50% do mercado, se tornam mais atrativos, que basicamente são assim, eu, você, nossos pais, etc., querendo guardar o seu dinheiro que você guardou e investir em algo que tenha pouca volatilidade, segurança, porque no final do dia, se você executar, por exemplo, uma dívida imobiliária, você tem um imóvel, etc., eu quero botar meu dinheiro nisso. Sim. Então, aí os fundos de CRI captam e vão direcionar para a produção imobiliária. Então, se você pegar os fundos de CRI, uma carteira deles hoje, boa parte, a maior parte, inclusive, é do que a gente chama de financiamento à produção, que é financiar uma obra, financiar uma carteira de recebíveis de uma construtora, que é fornecer crédito. E na medida que existe crédito e existe segurança jurídica para a concessão desse crédito, que vai desde um arcabouço jurídico sólido que me permita colocar dinheiro até a execução mesmo, no caso da inadimplência, você, o pequeno poupador, vai colocar dinheiro nisso e vai ter mais oferta de crédito para os incorporadores. Quando tem muita oferta de crédito, o que acontece com o preço e com as taxas? Elas caem. Porque, por exemplo, dou até exemplo dos nossos fundos de CRI. Se você tem uma operação, se você tem você tem uma boa, vários fundos de CRI competindo ali, captando, etc., eles vão ter que brigar e dar taxas cada vez menores para os credores. Então, ele fala assim, olha, construtora, eu estou fazendo aqui, olha, eu vou te cobrar IPCA mais 7. Aí o outro vai falar, não, eu cobro IPCA mais 6,8. Começa a brigar. Sim. Quando a taxa ali cai, mais gente vai se sentir interessada a fazer desenvolvimento imobiliário. E isso, no final do dia, um mercado de capitais saudável no financiamento imobiliário vai ajudar a reduzir o déficit habitacional no Brasil, que é de mais ou menos 6 milhões de habitações hoje. Sim. Então, por mais que a gente enxergue que muitas vezes exista certa crueldade no mercado, que eu discordo completamente, é um mercado eficiente e saudável, um mercado financeiro de capitais eficiente e saudável, que permite que bancos, assets, etc., financiem a construção, desenvolvimento e aquisição de imóveis. Ele é vital, na verdade. Né? É assim no mundo inteiro. Então, o Brasil que entrou nisso de forma atrasada, pelo histórico de juro alto que existia antes e pela poupança, e que agora está migrando para esse grande produto, que são os CRIs e o mercado de capitais, a pequeno poupador, a pessoa física, investindo nesse mercado indiretamente. Cara, uma visão justamente o oposto mesmo do que alguns pensam. É vital, né? Assim, o mercado imobiliário, o desenvolvimento habitacional, etc. Tudo isso conversa com, cara, o pequeno ali tendo mais oportunidade, tendo mais, enfim, tendo moradia e tendo dignidade, enfim. Eu acho que não tem... Tem até uma história, Marcelo, se você quiser editar depois. Não quero não. Mas é bem ilustrativa. Eu gosto de tudo. Então, existe uma lei que é de 2005 que permitiu a alienação fiduciária, que é quando você vai comprar um imóvel financiado, você dá como garantia o próprio imóvel que você comprou. Sim. No caso de inadimplência, esse imóvel é executado e o banco toma esse imóvel. Sim. Pode soar meio cruel de alguma forma,
e de fato é uma situação dramática, enfim, que as pessoas eventualmente podem passar. Passei bastante por isso nos tempos de advocacia. Mas se não houver essa lei, o que acontece é, óbvio, não se consegue executar o imóvel, era muito mais difícil antes. Só que, por outro lado, ninguém vai querer emprestar dinheiro para esses casos. Existe um caso no Brasil, por exemplo, na década de 40, que é muito simbólico. Muitas famílias que eram do café, enfim, acabaram sofrendo muito com a crise do café ali a partir de 1929, então isso se arrasta ao longo dos anos 30. Saíram da região de Higienópolis, ali em São Paulo, e foram migrar para regiões mais distantes para construir suas casas. Então, famílias com, enfim, abastadas, etc., de cafeicultores, etc., saíram. Por quê? Porque Higienópolis era muito valorizado e eles pegaram onde existiam esses casarões deles em Higienópolis e começaram a construir prédios pequenos para aluguel e para vender também. Só que, eventualmente, você, no caso de inadimplência, conseguia executar e retomar aquele imóvel. Veio uma lei em 1942, posso estar errado, que proibiu a execução dos imóveis. O que aconteceu? Ninguém mais produziu imóvel para renda ali, para alugar ou para vender, porque não conseguia executar em caso de inadimplência. Então, por mais que isso é muito comum no Brasil, você vê leis que são revestidas de boas intenções. Eu tenho certeza que o legislador, naquele momento, estava revestido das melhores intenções, mas que matam o mercado e que falam, olha, ninguém mais vai produzir imóveis para vender, ou se produzir, vai querer vender só para quem tem muita renda e muita garantia, ou outros imóveis que não precisa ali daquele crédito, vai tomar um crédito muito caro, porque ninguém mais vai acessar, porque eu não vou tomar esse risco. Por que eu vou investir em algo? E aí, não é o grande poupador, é o pequeno poupador, muitas vezes organizado num condomínio, para rentabilizar o seu dinheiro, pensando na aposentadoria, etc., que não vai investir naquele setor, porque ele não vai ter a garantia não vai ter a possibilidade de ter uma garantia no caso de inadimplência. Caramba. Perfeito. E são as pessoas mais simples que acabam sofrendo. Não vou editar de jeito nenhum, pô. Pelo amor de Deus. Vamos lá, estamos chegando, acho que já mais perto do final. Quanto tempo a gente já está aqui? Mais de uma hora aqui. Se deixar, a gente vai longe. Respostas objetivas, vamos lá. Um princípio nos investimentos, assim, aquele que sendo o primeiro, a prioridade, você não abre mão. Localização. Isso eu aprendi a primeira semana trabalhando com imobiliário. É a única coisa que você não consegue mudar no imóvel. Com a Bud ou... Com a Bud. Eu já vi ele falando sobre isso de verdade, cara. Assim, É a única coisa que você não consegue mudar no imóvel. Você pode mudar tudo. Você pode botar abaixo, fazer de novo. Localização você não muda. Boa. E um princípio de vida, cara, pra vida? Cara, é transparência. Acho que por isso, principalmente no mercado imobiliário, vale muito. No mercado financeiro também, né? Principalmente no mercado financeiro. Você pode... Se a gente combinar algo, você tem... Olha, isso pode dar certo, isso pode dar errado. Olha, Marcelo, aquele investimento que você está fazendo, lembra daquele risco que eu te falei que existia? Está se materializando. Aconteceu. Então, está acontecendo isso. Isso é normal. Então, por isso que a gente diversifica a carteira, por isso que etc. Mas você tem que ter muita transparência no melhor momento e nos piores com o investidor. E a gente já viu muito investidor, pela minha experiência, que eu já vi muito investidor manter investimento, ampliar a posição, porque confia na pessoa. Ele falou, olha, eu sabia do risco que eu estava tomando, porque você me avisou. Então tá aqui, eu não vou tirar meu dinheiro, eu vou continuar aqui e eu confio no seu trabalho daqui pra frente. E a consistência ao longo dos anos, né? A gente fala muito isso. O meu negócio, o seu negócio, não são negócios de hoje e de amanhã. Né? Acho que a consistência ela só vem com a transparência mesmo. São relações... a gente fala que não são relações, são relacionamentos, né? Então, a gente vai levar isso pra vida. O mais importante pro investidor é... entender o produto que ele está comprando. Isso aí é mantra pra gente também. O melhor investimento é aquele que você conhece, né? Exato. Antes de tudo, antes de saber se é renda fixa, se é renda variável, etc. É o que você conhece. Muito legal. E o mais importante pro ser humano é... Cara, eu acho que tanta coisa. Eu acho que é paixão. Eu acho que é paixão pelo que faz. Legal. Isso pode ser no mundo dos investimentos, pode ser numa atividade, um hobby que você tenha, paixão pelo que você faz. Legal. Cara, obrigado. Gostou? Eu agradeço. Acho que é bacana. Tá mais tranquilo? Mais tranquilo. Eu tava nervoso, cara. Pô, você é um cara que eu respeito pra caramba, você sabe disso. Desde sempre, a tua história, tudo. Acho que você chegou num lugar muito legal e acho que você tem muita coisa pela frente ainda. Conta com a gente aqui, tanto do lado da FX quanto do lado pessoal. Acho que a gente vai te ouvir aí por muito tempo, porque acho que você tá só no começo aí. Tomara. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Marcelo. Acho que é uma ótima oportunidade de conversar com vocês. Acho que o trabalho que vocês fazem aqui em Santos é incrível, com o público, com os investidores. Poxa, obrigado. Vai desde a democratização até uma alocação eficiente, sofisticada. Acho que isso é muito importante. E não tenho dúvida que vai ser um trabalho perene também. Poxa, obrigado, cara. Beleza, gente? Não se esqueçam mais uma vez aí de curtir, compartilhar, comentar. Digam o que vocês acharam. Esse foi o FX Cast, nosso segundo episódio com o Ricardo Vieira, da VBI. Um abraço, até a próxima.
Tchau, tchau.